Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começando aqui, né, o nosso workshop de hoje com o tema Educação Ambiental Transformadora, como fazer projetos alinhados aos desafios atuais. Fazemos um tempinho aqui de início para as pessoas irem chegando, podem ir se aproximando aí, se organizando, para a gente começar. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, né, que estão aqui hoje. Gostaria muito de agradecer pelo interesse, né? Esse foi um workshop que teve bastante inscrições, muitas pessoas interessadas, e nós ficamos muito felizes, né, de entender que um tema que é tão importante como esse, né, educação ambiental, uma educação ambiental transformadora, né, que desafios que ela traz, que oportunidades que ela traz. Nós ficamos muito felizes com os resultados, com a quantidade de pessoas que procuraram, que se inscreveram, né, para esse workshop. Então, muito obrigada a vocês que estão aqui hoje participando conosco, né? Então, primeiramente, além das boas-vindas, né, gostaria de que nós fizéssemos uma rodada de apresentação, né? Então, acho muito importante, sempre quando eu vou fazer algum curso, alguma palestra, algum workshop, alguma vivência, eu acho muito importante que todos os participantes se conheçam, né? Embora essa modalidade aqui, a gente está pelo YouTube, então vocês podem utilizar o chat, mas essas oportunidades de encontros, quando a gente se conhece entre os participantes, né, e não só o palestrante se apresenta, todos se apresentam, é importante que a partir daí as pessoas se conhecem e podem formar redes. Então, de muitos cursos e muitas palestras que eu participei, que eu ministrei, a partir dali surgiram muitas parcerias, né? Então, nunca percam essa oportunidade de poder se apresentar, tá? E como que a gente pode fazer uma boa apresentação, né? Como vocês costumam se apresentar? Geralmente a gente fala o nome, e quem a gente é, né? E muitas vezes a gente define quem a gente é a partir do que a gente faz, né? Então a gente costuma dizer, ah, eu sou fulano de tal, ah, eu sou professor, sou consultor, sou, né? A gente acaba falando muito o que a gente faz como trabalho principalmente, né? Estou estudando, sou estudante, né? Enfim. E isso pode nos definir também, né? Quem somos, porque o que motiva a gente a fazer o que a gente faz? Então, gostaria de propor a vocês que vocês se apresentassem, aí no chat e dissessem o que que vocês fazem, né? E por que que vocês fazem o que vocês fazem. E aí a gente consegue fazer uma apresentação diferente, acho que a gente consegue aprofundar um pouco mais, entender quem é quem. Tá? Não sei se vocês já se apresentaram assim, dessa maneira, né? Quem é você, o que você faz e por que que você faz o que você faz. Então, enquanto vocês vão chegando, vão se apresentando, vão lendo aí as apresentações uns dos outros, eu vou me apresentar, né? Contar aqui quem eu sou. Então, meu nome é Paula, eu sou apaixonada por natureza desde criança, desde sempre, sempre me vi muito ligada com natureza, sempre buscando estar em locais mais naturais, com bastante área verde, com muitas árvores, em contato com os animais. Então, eu sempre fui essa pessoa. E essa paixão sempre foi me acompanhando, né, ao longo da vida. Então, foi chegando a hora de decidir, né, o que que você quer fazer, com o que que você quer trabalhar. E aquela vontade de estar próxima à natureza sempre ficou presente. Então, pensei, nossa, adoraria trabalhar com algo que me deixasse próximo daquilo que eu amo, que é a natureza. Então, fui buscar formações nesse sentido, né? E quando eu fui começando a entender que os problemas que a gente vê de poluição ambiental, né, que é uma causa que me afeta muito, eu comecei a perceber que isso está atrelado às pessoas, né? Como nós nos relacionamos com esse meio ambiente, questões sociais, econômicas, enfim. E que para tratar de natureza e para tratar de resolver os problemas de natureza, os problemas de poluição, precisaria compreender um pouco mais como é que é a relação das pessoas com esse meio. Então, eu fui buscar fazer o curso de gestão ambiental, né, na faculdade, fiz na Exalc USP, que é um campus da Universidade de São Paulo, em Piracicaba. Lá, existem cursos como o curso de agronomia, por exemplo, que aproximam um pouco da questão rural, né? Eu sou da região metropolitana de São Paulo, então muitas vezes nas grandes cidades a gente recebe, né, os alimentos, não faz ideia de onde que vem, como é que é essa produção de alimentos. Então, o meio rural é bastante importante e também tem uma série de questões ambientais, né?
Às vezes a gente pensa muito em poluição nas cidades, mas no meio rural também é bem importante. Então ampliou, já começou a ampliar um pouco o meu campo de visão aí. Depois disso, eu fui buscar formações na área da engenharia ambiental. Como engenheiro ambiental, eu entendo que eu consigo trazer mais ferramentas para intervenção no meio, né? Trazer intervenções que possam ajudar a sanear o meio. E aí fui trabalhando, né? Fui tendo as minhas experiências e sempre vinha algum questionamento, algum problema, e eu voltava para a academia para buscar sempre fazendo essa ponte dos desafios, dos problemas enfrentados no trabalho e como que eu poderia, por meio de estudos, conhecimentos, pesquisas, trazer as soluções, né? Então, estava trabalhando muito com a questão de qualidade da água, e aí eu fui buscar no mestrado em ciência ambiental entender como é que é essa questão da poluição, como a gente utiliza, né, o solo, se a gente faz uma agricultura com cuidado, se a gente cuida do saneamento, como que é o nosso manejo da nossa ocupação do solo nas bacias hidrográficas, como que isso vai afetar a qualidade da água, né? Então, fiz mestrado nessa área. Depois, eu fiz especializações na Unifesp, na área de políticas públicas, porque a gente precisa de ter ah, políticas importantes que possam trazer grandes soluções para a questão ambiental. As políticas públicas são muito importantes. Depois eu comecei a trabalhar com educação ambiental, né? Fazendo projetos de educação ambiental, trabalhando com formação de professores, formações em escolas, também projetos de educação ambiental com a comunidade. E a educação que não estava presente até então passou a ser algo muito importante para mim, algo que eu tive muito prazer em trabalhar com isso, mas também trouxe muitos desafios, né? Como a gente faz, né? Essa educação, essa comunicação que realmente seja efetiva para as pessoas. E aí eu fui buscar uma formação em neuroeducação, que é pela Federal do Rio Grande do Sul, que foi bastante interessante, me trouxe uma série de achados, de descobertas que eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês hoje. Depois eu fui trabalhar com a Agenda 2030, né, e os desenvolvimentos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, os 17 ODS, que é a Agenda 2030 atrás da ONU, depois a gente vai falar mais um pouquinho disso. E aí eu fui buscar uma especialização lá na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, com essa temática do desenvolvimento sustentável, né? Então, ao longo da minha carreira, eu tenho mais de 20 anos de experiência trabalhando com projetos de educação ambiental, com projetos em sustentabilidade, já fiz captações de recursos para educação ambiental, para recuperação de áreas degradadas com recursos da União Europeia, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, já dei aula no SENAC, já dei aula na Federal, na Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo. Então, tem uma trajetória aí acumulada de bastante conhecimento, de bastante vivências, experiências, desafios que eu fui aprendendo a superar, e a partir daí me deu muita vontade de compartilhar isso, né, com as outras pessoas. Embora a gente sempre compartilhe com o que a gente está trabalhando, com o que a gente está convivendo, eu sentia que eu precisava expandir mais esse círculo. Então, lá em 2020, com a pandemia, né, a gente se viu em isolamento social, eu estava muito mergulhada em projetos de educação ambiental nessa época, e com o isolamento social, falando como é que vamos fazer educação ambiental agora com o isolamento social, né? Então foi um grande desafio. E, ao mesmo tempo, a pandemia também me permitiu ficar um pouco mais concentrada e tirar da gaveta alguns projetos que estavam adormecidos. E um deles foi o Instituto Tecendo Socioambiental. A partir dele eu consegui fazer, né, o que que eu faço, né, por que que eu faço o que eu faço? Eu criei esse Instituto Socioambiental para poder compartilhar tanto esse meu amor pelo meio ambiente, como os desafios e soluções que eu encontrei ao longo da minha trajetória para trazer resoluções para as questões ambientais, né? Então, o Instituto Tecendo Socioambiental nasceu aí em 2020, nesse período de pandemia, e ele veio com a ideia de compartilhar conteúdo, saberes, experiências, né, acumulados ao longo do tempo, e também trazer caminhos, né, traçar caminhos para resolver os problemas socioambientais. Então, muitas vezes a gente vê estudos, vê diagnósticos, né, onde você consegue entender a situação, mas a partir daí, o que a gente faz para resolver? Como que a gente implementa as mudanças? Então, muitas vezes esse é um grande gargalo, né? E eu gostaria muito de atuar nisso, e a partir daí o Instituto nasceu. Então, identificar também oportunidades para o desenvolvimento sustentável, né? A gente mora num país aqui no Brasil que nós temos muitos desafios e cada desafio é uma grande oportunidade
de trazer resoluções de problemas, de trazer até, inclusive, geração de renda, oportunidades de negócios também, atrelados ao desenvolvimento sustentável, à educação ambiental, a uma melhoria da qualidade de vida. Então, é importante identificar essas oportunidades de divulgar, né? Então, como que isso é feito? Lá nós temos uma série de cursos, de livros, além de sites e redes, né? A gente consegue fazer as conexões com as pessoas, com os grupos, tá? Então, nós temos aí cursos no Simpla, livros na Amazon, além das redes do Facebook e no LinkedIn, onde estamos presentes. Então, vou apresentar aqui rapidamente para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Então, nós temos os cursos online, lá pelo Instituto Tecido Socioambiental no Simpla. Então, tem uma série de cursos de várias temáticas, sempre nessa área socioambiental. Então, vocês podem aí acessar pelo QR Code, já vai direto para essa página onde vocês têm, né, acesso aos cursos. Além desses cursos no Simpla, nós temos também e-books, né, comercializados lá na Amazon. São livros bem especializados na área socioambiental. Tem a área da questão de resíduos, área de processamento, área de construções sustentáveis. Também temos o tema do ESG, nós vamos falar um pouquinho, que é uma sigla bem importante, um assunto bem importante, né, na atualidade. Então, se quiserem conhecer, também está aí o QR Code, tá, para vocês acessarem, vai direto nas nossas páginas, nos nossos conteúdos, tá? Temos também o LinkedIn, né, que é uma rede profissional, então nós temos uma página lá no LinkedIn, onde nós divulgamos as novidades, os próximos cursos, os próximos eventos, tá, as novidades que temos aí na área socioambiental, então uma plataforma bem interessante se vocês quiserem se conectar, também tá aí o QR Code, e no Facebook também. Então, esse workshop, por exemplo, foi divulgado lá no nosso LinkedIn, também no nosso Facebook, né? Temos próximos workshops aí programados, então vai ser tudo sempre divulgado lá. Se quiserem acompanhar, só seguir nossa página também, tá? Então fica aí esse convite. Bom, então começando aí no nosso tema, né? Educação ambiental transformadora. Eu queria entender por que que vocês procuraram, né, esse assunto. Quando vocês se inscreveram no workshop e vieram aqui hoje, o que que vocês estavam imaginando? O que seria essa educação ambiental transformadora? Por que que vocês se interessaram, né? Gostaria de entender se vocês puderem compartilhar aí, por favor, aí no chat, né? Aí nós vamos interagindo, porque quando a gente fala de educação ambiental, já vem uma série de ideias, né, na mente das pessoas. E quando a gente fala transformadora, educação ambiental transformadora, imagino que devem vir ideias ainda mais diversas, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre o que que é, né, essa educação ambiental transformadora, por que que nós precisamos? Por que que nós precisamos de educação ambiental e uma educação ambiental transformadora, né? O que que é isso e por que precisamos? E como que a gente faz, né? Como que a gente promove nessa educação ambiental transformadora? Então, a ideia aqui hoje é trazer, né, esse assunto de uma forma muito objetiva e muito prática, com os principais conteúdos aí que vocês possam se sentir bem à vontade para mergulhar nesse tema e promover aí propostas que possam realmente transformar nossa sociedade, né? Então, trazendo mais um pouco desse assunto, né? Educação ambiental transformadora, gente, a gente tem uma série de demandas, né, para esse tema. A gente tem tanto as demandas dos projetos de educação ambiental nas escolas, então, quem trabalha aqui com educação, quem é professor, professora, coordenador pedagógico, diretora, sabe que a área da educação é muito demandada para realizar projetos, né, na área de educação ambiental. É um assunto muito importante, a sociedade tem olhado cada vez mais para isso. Então, nas escolas, as propostas de projetos são muitas, né? É muito desafiador, porque nem sempre as equipes estão acostumadas com esse trabalho que pode ser bastante complexo, envolve uma série de assuntos, é transdisciplinar, né, atravessa as diversas disciplinas, e tem que trazer algo que realmente engaje, né, as pessoas, que realmente promova a transformação que a gente vai falar mais aqui hoje, né? Então, só os projetos de educação ambiental nas escolas já são um universo, né? Tem muita coisa que é demandada e que é proposta, né? Além disso, a gente tem no âmbito do licenciamento ambiental a necessidade de fazer a comunicação social. Então, quando vai passar num projeto, na fase que ele ainda é uma proposta, ainda é um projeto, nem foi implementado ainda, é preciso fazer uma comunicação social com as pessoas
para vocês entenderem o que que é esse assunto. Muitas vezes, nos momentos de audiência pública, essa informação tem que ser passada com transparência. Então, aí também é demandado as campanhas, programas e projetos de educação ambiental, né? Então, não sei se tem alguém aqui que está trabalhando nesse assunto, com consultoria, sabe que também é bastante demandada, né? Educação ambiental dentro do licenciamento. E, além disso, a gente tem a emergência de novos assuntos, né? Cada vez mais exigidos, né, pelas empresas, pelas grandes corporações, até empresas pequenas também, porque os clientes demandam, a sociedade demanda, os financiadores demandam, que são as questões de sustentabilidade empresarial. Então, a gente tem essa sigla aí, que é o ESG, que é muito falada, que quer dizer responsabilidade ambiental, social e governança corporativa, né? Então, você tem que cuidar do meio ambiente, como que o seu negócio interage com as questões ambientais, consumo de água, consumo de energia, geração de resíduo, como que o seu empreendimento trata as questões sociais, tanto da comunidade do entorno, os clientes e fornecedores, quanto a sua equipe, as suas relações de trabalho, e as questões de governança que vão falar sobre transparência, divulgação de informações, né, combate à corrupção. Então, dentro do ESG, para você traçar essa estratégia de sustentabilidade, você precisa também trazer programas de educação ambiental, tanto para os seus parceiros, né, para os seus financiadores, para os seus clientes, também internamente para os seus colaboradores, né? Também nesse sentido, nós temos as certificações SGA, né, o Sistema de Gestão Ambiental. Então, a gente tem, por exemplo, a ISO 14001, né, que é uma certificação internacional na área de gestão ambiental, e ela pede que ocorra um programa de educação ambiental tanto com a sua equipe externa, né, quanto a equipe interna, os seus colaboradores, para que o sistema de gestão ambiental funcione. A gente sabe, nenhum programa de gestão ambiental vai para frente se as pessoas não estiverem ali sensibilizadas, motivadas, informadas, né, sobre o sistema de gestão ambiental, as questões ambientais que atravessam a empresa. Então, aqui também há um espaço para que se faça uma educação ambiental transformadora, tá? Então, vocês vejam a gama de oportunidades que existem, a gama de demandas que existem, né, nesse assunto, tá? Tranquilo até aqui, gente? Então, entendendo isso, a gente também tem que entender que há uma série de desafios quando a gente fala disso, né? Lidar com esses desafios da educação ambiental na atualidade. Então, a gente primeiramente tem que falar, das questões socioambientais, né? Então, quais que são os desafios socioambientais, os principais desafios, né, nesse tema que a gente enfrenta hoje em dia? Vocês conseguiriam pensar num assunto, ou mais de um assunto, que é o grande desafio que é o principal tema com o qual a gente precisa trabalhar, e é a partir daí que a educação ambiental transformadora vai, se desenvolver? Vocês conseguem pensar em um assunto, ou mais de um assunto, vários assuntos? Queria que vocês respondessem aí o que que vocês imaginam, né? Quais são os principais desafios socioambientais aí do nosso tempo? Porque essas percepções, elas também vão mudando, né, ao longo do tempo. Então, as percepções de desafios ambientais eram uma série de temas aí nos anos 60, 70, e hoje, né, no nosso dia a dia, podem ser outros assuntos, né? Então, essas questões, elas vão ah, mudando um pouco, né, ao longo do tempo, de acordo com aquilo que vai sendo mais emergente, né, para as pessoas. Então, vocês conseguiram pensar um tema? Eu acho bem difícil pensar em um tema só, né? Há quem realmente pense em um grande tema que abarque uma série de questões, mas é bem difícil pensar um tema só, né? Então, quando a gente fala sobre isso, vem alguns temas principais, né? Geralmente o mais lembrado é a questão das mudanças climáticas, né? Então, a gente tem vivido episódios, né, de grandes enchentes, de grandes tempestades, ou de períodos de grande seca, causando até uma série de incêndios, alguns, né, propositais criminosos, outros acontecendo por conta dos grandes períodos de estiagem que a gente tem vivido. Então, as mudanças climáticas a gente já vem sentindo, né, e é um assunto muito importante, muito falado, né. Nós estamos num ano de COP30 aqui no Brasil, então esse assunto está sendo bastante comentado. Então, há quem pense realmente que esse é um grande desafio, e realmente é, né, um grande tema, mas eu não diria que esse é o único, é um grande tema, mas tem outros temas também muito importantes e que estão relacionados, né? Então a gente pode citar, por exemplo, o desmatamento, né?
Então, o desmatamento está muito relacionado com mudanças climáticas. No caso do Brasil, é um dos nossos maiores problemas de emissões, né, de gases de efeito estufa que influenciam as mudanças climáticas. E o desmatamento também muda todo o uso do solo, a questão de retenção de água, a umidade, o microclima daquele lugar e a perda de biodiversidade, né, também que é tão importante, que é um outro tema muito grande que uma série de organizações de pesquisas, né, apontam, né, a perda de biodiversidade. Então, a cada ano a gente tem espécies que estão entrando num risco de extinção. Então, se a gente perde uma espécie, a gente perde, além do equilíbrio ecológico, a oportunidade. Por exemplo, nós temos uma série de tratamentos e de medicamentos que são oriundos de plantas, né, que nós temos aí na nossa biodiversidade. E se nós perdemos, né, uma espécie, de repente ela poderia ser até utilizada para algum medicamento, algum tratamento, e a gente não chegou nem a conhecer. Então, quando falamos de Brasil, isso ainda é mais relevante, né? Porque nós somos um gigante de biodiversidade e por conta do desmatamento a gente tem perdido muito. Então, esse é um grande assunto. E a questão da poluição, né? E principalmente nas cidades onde a gente tem uma grande concentração de pessoas, né? A maior parte da população brasileira e a população mundial está concentrada em cidades, então são muitas pessoas num pequeno espaço, numa pequena extensão territorial, gerando uma série de resíduos sólidos, efluentes, esgotos, poluições atmosféricas, e tudo isso fica ali concentrado e retorna para a gente, né? Esse meio ambiente poluído vai causar uma série de doenças para a gente. Então, a poluição, a questão do saneamento básico, né, tratamento de água e esgoto, a questão da gestão dos resíduos, a questão do saneamento do ar é muito importante para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência, ainda é um grande desafio que nós temos que enfrentar hoje em dia, tá? Então, eu diria que esses são quatro temas gigantes, há muitos outros, né? Mas são quatro temas que abarcam também uma série de outros assuntos que configuram desafios bem importantes da nossa atualidade, que a gente precisa lidar quando a gente quer fazer um projeto de educação ambiental, tá? A partir daí, quais que são os desafios na hora da comunicação e da educação nesses tempos de hoje em dia, né? Esses nossos tempos que nós vivemos aí com tanta tecnologia da informação, com a internet. Então, isso traz oportunidades, ferramentas incríveis, mas também traz, né, uma série de desafios. Então, gostaria que vocês relatassem aí o que que vocês acham, quais que são os principais desafios, né, dessa era de comunicação e de educação com esses tempos atuais em que vivemos de tecnologia da informação, inteligência artificial, internet, o que que vocês acham? Se vocês já vivenciaram alguma coisa, que vocês compartilhassem um pouquinho, tá? Eu tô só de olho aqui para organizar o tempo, né? Pra não passar muito do tempo, tá? Então, pode haver uma série de questões, né? Uma série de desafios que a gente enfrenta aí na área da comunicação e da educação. Uma questão que nós percebemos é que nós temos um mundo bem complexo, muito conectado e com uma grande quantidade de informações disponíveis. Então, a cada segundo são produzidas diversas de informações, milhares de informações, isso circulando nas redes, pelas redes sociais, né, na internet. Então, a gente está em contato com muita informação, fica até difícil processar tudo isso, né? E aí disso decorre um grande problema que são as fake news, né? As informações falsas, as desinformações. E isso circula, se espalha numa velocidade incrível. Então, quantas vezes, né, nós tivemos aí veiculação de informações como se fossem verdadeiras e não eram, né? Isso pode causar uma série de problemas, né? E aqui dentro da nossa área aqui da educação ambiental, né, dos problemas socioambientais, isso também acontece bastante, né? Desinformações, informações falsas na nossa área de educação ambiental e a gente precisa sempre combater isso com informação de qualidade, tá? Então, esse é um grande desafio. E também decorrente, né, de tudo isso, a questão de atenção e de concentração. É bem característico dos nossos tempos atuais. Então, a gente tem tanta informação disponível, então a gente fica no celular e vai passando, né, os vídeos cada vez mais curtos, né, as postagens cada vez mais curtas. Então, você passa de um para outro, quando você se dá conta, você passou horas ali e vendo coisas muito rasas, conteúdos muito rasos, de muito pouco tempo. A gente não consegue mais parar para se concentrar e ficar um tempo ali dedicado lendo o material, estudando o assunto, porque a gente é bombardeado dessas informações que são muito rápidas, né? Então a gente tem perdido, né, nos últimos anos essa capacidade de concentração e atenção realmente, né? Graças a esse momento em que vivemos de tecnologia de informação.
E nós também temos que atentar para a questão da diversidade, né? Então, principalmente quem trabalha com EJA, né, com a educação de jovens e adultos, ou quem trabalha com os projetos comunitários, sabe que nesses casos ainda mais a gente não conhece o público, né, que a gente vai receber, e a gente recebe pessoas com idades diferentes, com histórias de vida diferentes, experiências diferentes, né? Então a gente precisa dar conta disso, respeitar a história de vida das pessoas, né? Trazer uma linguagem que seja acessível para todo mundo. A gente tem também a questão da neurodiversidade, então cada um tem uma forma diferente de ver o mundo, de aprender, e isso também tem que ser incluído. Então, são questões que são muito importantes, também podem ser desafiadoras, a gente precisa sempre se preparar para lidar, né, com esses assuntos. Tranquilo até aqui, gente? Vocês concordam que esses são grandes desafios, né, da nossa comunicação, da nossa educação? Então, entendido isso, chega a grande pergunta, né? Como lidar, né, com esses grandes problemas socioambientais tão desafiadores e com essas questões, da comunicação que afetam a forma como a gente faz a educação? Como que a gente pode lidar, né, com esses desafios, né, que estão aí postos? A gente pode, pensar em alguns caminhos, tá? Então, por exemplo, a gente tem questões que são globais e muito complexas, como a questão das mudanças climáticas, né? Que é um assunto muito importante quando a gente vai falar de educação socioambiental. E por conta de ser algo muito complexo, muito grande, pode causar uma série de fake news, de informações falsas ou erradas sobre esse assunto e também acaba trazendo uma dificuldade de concentração e de atenção, porque é um tema tão complicado, às vezes parece tão distante, tem tanta informação que as pessoas têm uma dificuldade mesmo de se atentar, de se concentrar para esse tema, compreender, né? Então, como que a gente pode fazer nesse caso? Sempre trazer para o mais local, sempre trazer para aquilo que está mais no dia a dia das pessoas, né? Então, quando a gente fala de mudança climática, a gente não está desvinculado de falar de poluição também. Nossa poluição aí da nossa cidade, do nosso bairro, vai afetar, né, essas questões globais. E tratar desinformações com informações de qualidade, né, e contextualizadas, né, respeitando a diversidade, respeitando a história de vida das pessoas, como que aquele assunto pode afetar a rotina das pessoas, o dia a dia. Então, essa é uma grande chave para a gente começar a descomplicar, né, os assuntos e trazer, né, uma educação ambiental mais localizada, mais contextualizada, né, à realidade das pessoas, tá? Então, quando a gente trata de um assunto, por mais que ele pareça um assunto menor, um assunto mais local, ele nunca vai estar desvinculado de outras questões maiores, porque o meio ambiente por si só, por definição, ele já é algo que é interligado, ele já é interconectado por si só, né, por definição, né? Então, o meio ambiente, o que que ele é? Ele é um conjunto de condições, de interações, né, químicas, biológicas, físicas, que permitem que ocorra, né, a vida aqui no nosso planeta, tá? Então, essa é uma definição da nossa Política Nacional de Meio Ambiente lá de 1981, então há muito tempo, né, já se entendia que o meio ambiente é esse conjunto de interrelações, né? Então, eu não consigo falar de um assunto isolado, não consigo tratar da questão ambiental com uma caixinha só, sempre vai estar interligado com outros assuntos, né? Por isso a importância da abordagem holística. Então, por mais que você esteja falando, por exemplo, da poluição por plástico, você nunca vai estar falando só de poluição por plástico, você vai estar falando da questão do petróleo, que vai afetar a questão das mudanças climáticas, você vai estar falando de saneamento, de políticas públicas para saneamento, de comportamento. Então, sempre vai ser um assunto que vai ter várias interconexões. Então, nós temos que ficar atentos a essas interconexões, interligações, para fazer essa abordagem holística, essa abordagem ampla, né? Dar um ponto de vista mais ampliado, porque a questão ambiental, ela é um conjunto de interrelações mesmo, por si só. Então, sempre a gente tem a oportunidade de, a partir de assuntos mais fechados, mais delimitados, também tratar de assuntos mais amplos. Tranquilo até aqui, gente? Então, por mais que você faça um projeto aí de coleta seletiva na escola, nunca vai ser só sobre coleta seletiva. Você, a partir daí, você pode trabalhar muitos outros assuntos, inclusive até as mudanças climáticas, a partir de um assunto mais pontual, tá? E aí, como que a gente faz, né, essa educação ambiental atentando para essas questões, né? A gente tem que entender que a educação ambiental, ela é um componente essencial e permanente, né, da educação.
Já tem que estar presente em todos os níveis de educação, né? Desde a educação infantil, né, a educação básica, passando pelo ensino médio até o ensino superior, todos os níveis de ensino, a gente tem que prever a educação ambiental, né? E ela tem que estar presente em caráter formal e não formal. O que que é isso? O caráter formal é aquela educação ambiental no ambiente escolar, né? Dentro das escolas. E o caráter não formal é fora das escolas. Então, a educação ambiental com a comunidade, uma educação ambiental que é feita dentro de um projeto de licenciamento, dentro de alguma organização não governamental que esteja fazendo alguma ação em algum bairro, algum local, né? Aí a educação não formal, que ela é fora do ambiente escolar, mas tão importante quanto, né? Então, por isso que a gente precisa sempre atentar para essas duas faces, né, da educação ambiental que precisam estar presentes, né? Quem determinou isso? Lá a nossa Política Nacional de Educação Ambiental de 1999, tá? Ainda está vigente e é uma lei federal muito importante que traz uma série de diretrizes, né, que vão orientar como que a gente faz educação ambiental. Então, para quem trabalha com esse assunto, bem importante, tá, conhecer essa lei, certo? E quem que deve fazer? Quem tem responsabilidade, né, por fazer educação ambiental? Então, a gente sabe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Isso está lá na nossa Constituição, né? É entendido que esse ambiente ecologicamente equilibrado ele é essencial para a nossa vida, né? Se a gente não tem um ambiente onde a gente possa beber água, respirar aquele ar, a gente não vai conseguir ter condições de sobrevivência mesmo, né? Então, é essencial e cabe ao poder público e à coletividade defender e preservar esse meio ambiente, tá? Então, não cabe a um ente só, cabe a todo mundo, tanto o poder público, né, os governos municipais, estaduais, federais, quanto a própria coletividade cuidar desse meio ambiente, tá? Isso daí é a nossa Constituição Federal, lá de 1988, artigo 225, que vai trazer essa questão da importância, né, do meio ambiente e da responsabilidade de todas as pessoas de cuidar, tá? Então, entendido aqui, né, o que é educação ambiental, que a educação ambiental é um processo, né, que ela tem que estar presente em todos os níveis de ensino, e não só na escola, fora da escola também, né, e que todos têm responsabilidade. Entendido isso, como que a gente faz essa educação ambiental ser transformadora? Esse é o grande desafio que está posto. Queria entender de vocês se vocês já têm alguma ideia, né? Então, a gente tem que entender que educação ambiental são processos. São processos onde o indivíduo e a coletividade vão construir aí valores, né, visões de mundo, os conhecimentos, né, as informações fazendo sentido, né, as habilidades, né, capacidade de fazer, as atitudes que é querer fazer e as competências, né, de fazer isso com qualidade, voltados para a conservação do meio ambiente, entendendo que esse meio ambiente é importante para a nossa qualidade de vida, né? Então, entendido que a educação ambiental são esses processos, onde não só o indivíduo, mas ele em coletividade, em comunidade, vai adquirir valores, conhecimentos, habilidades e não só a questão de conhecimento e informação, mas atitude, competência para fazer, né? Para promover essa conservação, promover essa qualidade de vida, né? Então, a educação ambiental já prevê algo ativo, não um ponto passivo de ficar recebendo conhecimento, mas algo ativo, né? E promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública, né? Que é essa educação ambiental não formal, essa conscientização ambiental para a comunidade, ela é muito importante para a preservação do meio ambiente. Então, na própria definição do que é educação ambiental, aqui a gente tem da Política Nacional de Educação Ambiental, que nós já falamos, e aqui da nossa Constituição Federal, na própria definição de educação ambiental, nós já temos um componente transformador, nós já temos um componente que convoca as pessoas para ação, né? Para realmente ter atitudes, competências, comportamentos em prol da preservação do meio ambiente, tá? Então, a partir daí, ó, de legislações que já tem até algum tempo, a gente já tem a chave, que indica que caminho a gente deve perseguir, tá? Então, para essa educação ambiental ser transformadora, a gente precisa considerar aqueles desafios, né, que nós já conversamos aqui anteriormente, sobre a questão da comunicação e da educação nos tempos atuais, né? Que nós temos que trazer essa contextualização toda para os tempos que a gente vive, esses tempos de tecnologia da informação, esses tempos de internet de muita informação, a gente precisa estar conectado com esse tempo em que vivemos para fazer uma educação que seja efetivamente transformadora.
Tá? Então, vocês lembram quais que eram os desafios que nós falamos, né? Nós falamos lá da questão de nós temos muitas informações, né, disponíveis, que pode ser difícil fazer uma curadoria, né, dessa informação, trazer o que que é importante, né, o que que é relevante, né, ter um cuidado com as fake news, né, as informações falsas, atentar para a diversidade, né, das pessoas, e trazer a questão da atenção e da concentração, né, que tem sido cada vez mais difícil. E a gente precisa, que as pessoas estejam realmente atentas e concentradas para a gente conseguir promover uma educação ambiental realmente efetiva, tá? E aqui é um dado importante, né? Mais um desafio aí da comunicação e da educação, que é as nossas taxas de analfabetismo funcional, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar, devem ter em algum momento contato com esse assunto, mas existe uma pesquisa, né, que é feita frequentemente, o indicador de analfabetismo funcional, INAF, e que ele vai trazer uma série de habilidades que as pessoas têm para a compreensão, né, de informações. Então, não é só a pessoa que a questão da pessoa é alfabeta ou analfabeta, ela até consegue ler, só que ela não consegue compreender o que ela está lendo, né? Então, nós temos no Brasil, essa pesquisa aqui, ela foi divulgada em 2018, né? Então, 7% de analfabetos, 29% analfabetos funcionais, né? Que é a pessoa que não consegue, ela lê, mas ela consegue compreender o que ela está lendo, né? 34% tem grau de alfabetismo considerado elementar, então ela só entende as informações muito elementares, muito básicas, né, textos muito simples. E apenas 12% da população brasileira tem capacidade de compreender textos maiores, textos mais complexos, então só apenas 12%, né? Então, se a gente faz uma comunicação, né, com textos grandes, com artigos, dependendo do tipo de público que a gente tem, ela não vai conseguir atingir. Então, é bem importante considerar isso. E esse é o nosso um desafio de comunicação que nós temos, né? Não é só do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista de compreensão, né? Por conta de diversos fatores que a gente tem aí no nosso país, tá? E aí a Unicef divulgou, né, agora em 2025, que o analfabetismo funcional ele não melhorou. Então, esses dados que nós temos aí do lado, ó, 29% analfabetos funcionais, ele continua, né? Lá de 2018 para 2025, ele continuou, permaneceu. Então, é um grande desafio, né, uma grande dificuldade que a gente tem de superar essa questão do analfabetismo funcional. E essas pessoas estão aí, entra naquele componente, né, da diversidade, da gente entender que o público é diversificado, então a nossa linguagem tem que ser muito acessível para as pessoas, tá? E a partir daí, a gente precisa trabalhar na questão da linguagem simples, tá? O que que é a linguagem simples? A linguagem simples, ela é um movimento, né? E ela até começou em outros países e hoje ela existe no Brasil e existe em diversos países do mundo, tá? Onde se passou a entender que a comunicação ela não pode ser algo que as pessoas não possam compreender, né? Então ela surgiu primeiramente nos âmbitos governamentais, porque muitas vezes as comunicações dos governos ela tem uma série de termos muito técnicos, muito específicos, as pessoas não conseguem compreender e é importante, né, política pública para a população, as pessoas precisam entender. Então, melhorar essa comunicação, e hoje é um movimento que ele perpassa diversas áreas, né? Não só a questão governamental, diversas áreas se atentarem a ter uma linguagem empática, né? Uma linguagem que as pessoas possam compreender. Então, quando eu escrevo um texto, eu não tenho que ficar passando todo, né, o meu conhecimento, quanto eu conheço aqueles termos técnicos, não, eu preciso passar uma informação que o máximo possível de pessoas possam compreender. Então, esse é o objetivo da linguagem simples, tá? Então, um exemplo aqui, pessoal, olha só. Olhem essa imagem aí, ele é, né, a reprodução de um documento. Então, veja, um documento todo textual, né, extenso. Então, a gente tem lá, com nossos índices de analfabetismo funcional, provavelmente apenas 12% do nosso público conseguiria compreender esse texto, né? Então, eu tenho um alcance muito limitado do meu público. Se eu faço de uma outra forma, se eu coloco em tópicos, trago um título interessante, destaco os assuntos principais, o que que a pessoa precisa saber daquele assunto, coloco ilustrações, figuras que ajudem na compreensão, isso é muito importante. A pessoa já vai bater o olho, ela já vai entender com muito mais facilidade. Então, comparem esses dois, né? Então, o segundo texto, ele traz todas as premissas de uma linguagem simples,
que é realmente trazer a informação o mais compreensível possível, tá? Fazer com que a informação seja acessível. E esse tipo de linguagem, né, ela é uma linguagem que a forma como nós desenvolvemos a nossa cognição, nosso cérebro, a gente consegue compreender muito melhor figuras, itens mais destacados visualmente para a gente consegue compreender melhor. O cérebro, olha, ele vê menos esforço para compreender, né? Nosso cérebro, ele gasta muita energia para fazer as funções diárias. Então, quando ele vê que aquele processo vai demandar muita energia, ele já fica, né, já não quer, é aquela questão da atenção e concentração. Então, aqui você já consegue aprender atenção e concentração utilizando ferramenta de linguagem simples, tá? É uma ferramenta bem importante para a gente fazer as nossas comunicações, né? As nossas propostas aí de ações em educação ambiental, atentar para isso, certo? É bem importante. E aí, como que a gente promove engajamento, né? Que uma educação ambiental transformadora não é só uma educação ambiental que vai trazer informações, conhecimentos, ela tem que engajar, ela tem que transformar, ela tem que chamar as pessoas para ação, né? Para mudança de atitude, mudança de comportamento, né? Então, como engajar as pessoas? Aí a gente tem uma ferramenta bastante interessante, pessoal, hoje em dia, que é a questão da neurociência e o comportamento. Então, os novos achados da neurociência para entender como que a gente se comporta, como que a gente toma as nossas decisões, como que a gente aprende, né? Como que está o nosso processo cognitivo, ajuda muito a gente a fazer uma educação ambiental mais eficaz, que promova maior engajamento, tá? Então, esse é um assunto bastante interessante que nos traz uma série de ferramentas, tá? Então, eu vou conversar um pouquinho aqui sobre isso. Então, pessoal, ó, aqui é uma figura, né, bem simplificada do nosso cérebro humano. Eles dizem que os pesquisadores chamam de cérebro trino. A gente poderia agrupar o nosso cérebro em três partes principais, né? Então, a gente tem esse cérebro em roxinho aqui mais embaixo, o cérebro reptiliano, e o nosso cérebro primal, né? Esse é o nosso cérebro mais instintivo, mais animal. Esse é uma parte do nosso cérebro que nos auxilia na sobrevivência, nos mecanismos de luta ou fuga, quando a gente sente medo. Então, dali é a nossa capacidade mais instintiva de sobrevivência, tá? Cérebro reptiliano. A gente tem mais acima, né, nesse amarelinho, o cérebro límbico, né, que é a parte emocional, onde nós processamos as nossas emoções, os nossos sentimentos no cérebro límbico, né? Se nós estamos tristes, estamos felizes, né? Tudo isso é processado aí. E aí a gente tem o neocórtex, né, que é a parte racional. Ele chama neo, que é a parte mais recente, né, do nosso cérebro, a última parte que foi desenvolvida. E aí todo o processamento das informações ocorre nessa parte do cérebro majoritariamente, tá? Então, nós, na nossa espécie, né, humana, o nome da nossa espécie é Homo sapiens, né, que é do gênero dos hominídeos, e sapiens, que quer dizer de sapiência, né, de sabedoria, de inteligência, né. A nossa capacidade de conseguir processar informações, desenvolver ferramentas, interagir com o meio, foi que nos deu a capacidade, né, de sobreviver e chegamos até hoje. Mas essa capacidade também tem trazido, né, uma série de problemas porque a gente se desvinculou, né, da natureza, então a gente faz alterações à natureza, a gente não consegue enxergar que isso volta para a gente, né, que isso prejudica, inclusive, a nossa sobrevivência, tá? Mas embora a gente tenha essa capacidade racional muito poderosa, né, a nossa tomada de decisão, ela não é racional, né? Essa foi uma grande descoberta da neurociência. Então, o que foi feito? Foram feitas uma série de pesquisas, foram colocados equipamentos para conseguir monitorar a atividade cerebral das pessoas nos momentos de tomada de decisão. Então, por exemplo, se você está pensando em comprar um apartamento ou comprar um carro, você vai lá e faz toda aquela pesquisa racional. Vai pesquisar o quanto que você consegue gastar, né? Qual que é o seu orçamento mensal que você pode despender com isso. Você vai nas lojas, você vai nas imobiliárias, no caso do apartamento, né, de uma casa, vai pesquisar o bairro que você quer, onde você se sente mais seguro, que tipo de imóvel você quer comprar, o que que cabe ali no teu orçamento, vai pesquisar os preços, né? Vai visitar. E na hora da tomada de decisão, embora você tenha todas essas informações aí na ponta do lápis, na hora de decidir, você vai escolher
aquele no qual você se sentiu mais à vontade, aquele imóvel que você entrou e você se sentiu bem, né? Então, a parte da sensação do emocional no cérebro límbico é que vai dar a decisão final. Mesma coisa, por exemplo, com o carro. Você vai lá e estuda os modelos, qual que é o mais econômico, qual que cabe no seu orçamento, mas na hora que você entra no test drive, que você dirige, que você se sente mais confortável, é aquele ali que você vai levar, né? Então, o nosso processo de decisão é bastante emocional, né? E por que que eu tô falando isso? Porque isso vai definir muito o nosso comportamento. Isso vai definir, por exemplo, se quando eu tô com o meu copinho de iogurte, né? Eu já comi iogurte só com aquele copinho, aquele resíduo, eu vou jogar ele no lixo comum ou eu vou mandar ele para reciclagem? Essa decisão, ela é bastante emocional também. Porque se eu nunca visitei um lixão, por exemplo, que o lixão é uma forma de disposição de resíduos totalmente inadequada, irregular, mas ainda existe, né? Que o que que é um lixão para quem já visitou? Ele é uma área enorme, né? Toda descoberta o lixo fica disposto ali, então entra urubu, né, ratos, e também entram pessoas, né, que vão lá buscar coletar algum material para poder vender. Essas pessoas ficam ali em risco, né, constante. E não tem nenhum tratamento ambiental, então esse resíduo começa a se decompor, né, gerar um líquido que é o chorume altamente poluente, não tem tratamento. Então, se eu sei que é aquele iogurte vai para aquele lugar, eu tenho uma visualização daquele lugar, que já vai me dar uma sensação, né? Mesma coisa um aterro sanitário. O aterro sanitário é a disposição mais correta, né? Ele já tem medidas de engenharia para você impedir percolação de poluentes, o lixo é recoberto, né? Os resíduos são recobertos. Então, você tem uma disposição adequada, mas você vê o tamanho daquilo, aquela área, aquilo uma hora vai ter fim. Então, você já tem uma sensação, você já visualiza. Agora, se você foi numa cooperativa de reciclagem, você viu que os copinhos de iogurte vão ali para aquele lugar, são separadinhos, depois vão ser vendidos, vão virar, depois vão voltar, né, para a cadeia de produção. E aquilo ali está gerando renda para aquelas famílias de cooperados. Então, se você viu isso, a sua decisão já vai ser mais emocional. Você tem a informação, né? Você pode até ter a informação que é importante reciclar e tal, mas se você teve essa conexão, né, com essas pessoas, com esses lugares, você já vai ter uma tomada de decisão diferente. Por isso que é importante, nos nossos projetos aí de educação ambiental, trazer essa dimensão emocional, porque a nossa tomada de decisão é muito ligada às emoções, tá? A mesma coisa a questão da memória. Então, nós temos diversos tipos de memória no nosso cérebro. A gente tem uma memória de curto prazo para as coisas do dia a dia. Então, eu sei que eu tenho um compromisso, amanhã, tal hora, depois fiz aquele compromisso e esqueci, né? Aquilo ali não precisa ficar mais na minha agenda, nem na minha memória. E tem algumas memórias que a gente retém, né? E as memórias que a gente retém, a memória de longo prazo, ela é ligada a emoções. Então, coisas que me emocionaram muito, algum momento importante na infância, algo que me trouxe muita alegria ou que traz muita tristeza, são memórias que a gente retém por mais tempo, vão para a nossa memória de longo prazo, porque elas estão associadas a algo, emocional, né? Então, quando a gente faz processos educativos onde a gente consegue trazer as pessoas, elas conseguem se conectar naquele momento e trazer boas emoções e boas sensações, provavelmente elas vão lembrar daquilo por mais tempo. A gente consegue fazer uma educação no processo de ensino-aprendizagem mais efetivo. Tranquilo até aqui, gente? Então, aqui é só um primeiro ponto importante do que a neurociência traz, mas tem ainda uma série de outros conhecimentos, de descobertas que a neurociência traz que nos ajudam bastante nesses processos de comunicação, de educação ambiental, tá? Então, gente, resumindo aqui, né, o que que a gente pode dizer que é uma educação ambiental transformadora? Né? É uma educação ambiental que ela provoca realmente nas pessoas engajamento, né? Ela provoca nas pessoas uma vontade de transformar, né? E como que ela acontece? Né? Ela tem que promover esse engajamento, essa transformação. As pessoas precisam entender o assunto, mas não só compreender intelectualmente, precisam realmente ter uma tomada de atitude, né? Ela tem que ter um componente afetivo, né? Como nós falamos aqui, isso ajuda as pessoas a tomarem melhores decisões, a entenderem aquele assunto e levarem aquilo para a vida, né? Tem que ter linguagem simples, né? Tem que trazer informações que as pessoas consigam compreender, né? E é importante também fazer em conjunto, né? Sempre que possível fazer em parcerias, desenvolver, né? Os projetos, né? Tanto na elaboração quanto na execução,
sempre em parcerias. Então, por exemplo, uma escola pode fazer uma parceria, de repente, com alguma ONG ou com algum órgão governamental para fazer com que esse projeto fique mais prático, mais aplicado, né? Uma empresa que esteja fazendo projeto de educação ambiental também fazer em parcerias com a comunidade, com organizações da sociedade civil, é sempre mais interessante, tá? Uma educação ambiental transformadora, gente, também precisa estar alinhada com as agendas globais, né? Então, nós vivemos num mundo aí hiperconectado, então os assuntos vão se conectando mesmo. Então, a gente tem um tema muito importante hoje em dia que é a Agenda 2030 e os ODS. Então, é uma agenda que ela foi definida pelos países membros da ONU lá em 2015, tinha um horizonte de 15 anos até o ano de 2030, né? Por isso que ela chama Agenda 2030, e ela trouxe 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, são objetivos que envolvem questões de gênero, questões de saneamento, questões de moradia urbana, né, uma série de questões sociais, econômicas e ambientais, né, resumidos nesses objetivos, que são guias bastante interessantes para a gente buscar alcançar dentro dos nossos projetos de educação ambiental, né. Temos aí também a questão do ESG, como nós já comentamos, né, a questão da responsabilidade ambiental, social e de governança, então, trazer esses assuntos também para os nossos projetos de educação ambiental é bem importante e atentar para essas legislações nacionais que nos dão diretrizes bastante importantes também. Então, nós falamos aqui um pouquinho já da nossa política nacional de meio ambiente, né, que vai trazer uma série de definições. Nós temos a nossa política nacional de educação ambiental, que traz uma série de diretrizes, né, de como a gente faz a educação ambiental, né, além da nossa Constituição Federal e outras legislações que possam estar atinentes aos temas que vocês estiverem trabalhando, né? Então, por exemplo, está trabalhando com a questão de resíduos sólidos, olha lá a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Saneamento, né? Sempre procura olhar o que que a gente tem de legislação que traz uma série de informações e diretrizes importantes, tá? Porque a gente não está trabalhando ali isolado, a gente está dentro de um contexto que é regido por essas agendas e por essas legislações, tá? Então, pessoal, como um material aí de ajuda que eu poderia indicar para vocês, primeiro essa questão da cocriação, né? É muito importante os projetos serem feitos em parcerias, né? E quando a gente cria em conjunto, a gente cocria, a gente consegue isso com mais efetividade. Então, esse livro, Cocriando Sustentabilidade, ele vai trazer uma série de ferramentas, o passo a passo de como você consegue fazer um projeto, né, qualquer projeto de sustentabilidade, projeto de educação ambiental e outros projetos, né, de sustentabilidade, utilizando ferramentas para cocriação, porque não é simples, a gente sabe que não é fácil você criar um projeto, executar esse projeto em conjunto, né, compatibilizar os pontos de vista, as expectativas e responsabilidades, mas há ferramentas para isso, e esse livro, né, está lá na Amazon, nossa página na Amazon, deixo aqui o QR Code para vocês consultarem, que traz essas ferramentas, é bem interessante. E no caso do ESG, para quem ainda não conhece ou já conhece e quer se aprofundar, esse é um guia definitivo, ele traz bastante informações do que é, como surge essa agenda, como que pode implementar, as ferramentas todas. Então também está lá na Amazon, tá, que tem o QR Code, se vocês quiserem consultar, né? Esses dois e-books estão lá disponíveis e trazem sempre numa linguagem muito objetiva, muito direta, as ferramentas do que é e como implantar, tá? Tanto esse da cocriação, da sustentabilidade, que é bem importante nos projetos criados em parcerias, quanto no tema do ESG, que é um tema bastante importante, bastante cobrado, né, das organizações, hoje em dia, organizações públicas, organizações privadas, então tá bem explicado aqui nesses dois livros esses assuntos, tá? Outro material que eu deixo aqui como referência, gente, são materiais na área aqui da educação ambiental, tá? Então, a gente tem um curso lá no Simpla, que é o Educação Ambiental Disruptiva, que ele vai trazer bastante essas inovações, né, que a educação ambiental pode trazer em termos de neurociência, em termos de educomunicação, ferramentas e tecnologias, tá? Então, uma educação para sair do comum, né? Sair dos padrões, sair da caixinha e fazer diferente. Então, esse curso é bem completinho, a gente tem retornos muito positivos do nosso público, quem fez esse curso, tá?
Um outro curso também que é bastante procurado lá na nossa plataforma é esse de elaboração de projetos de educação ambiental. Então, dá todo o passo a passo de como elaborar um projeto, né, como pensar, né, os objetivos, o que você quer alcançar, como é que você desenvolve, como é que você estrutura, depois como você executa e monitora os resultados, tá? Que é bem importante. Então, esse também é um curso bastante procurado lá no nosso site. E o curso sobre a Agenda 2030 e os ODS, né, que é um assunto bastante importante. Geralmente os projetos de educação ambiental são bem alinhados a esse tema. Então, esse curso também dá um panorama de toda a agenda, o que, que são cada um dos objetivos e como implementar. Né? Então, esses cursos, né, são cursos online, cursos que você consegue fazer sempre que você tiver um tempinho, tá? Você consegue organizar dentro do seu ritmo, tá? Então, esses cursos estão todos lá no Simpla do Instituto Tecendo Socioambiental, deixa aí também o QR Code para vocês acessarem, né, conferirem como que é, tá? E aqui, pessoal, vou finalizando, tá, o nosso workshop. Aqui eu busquei trazer as informações mais relevantes, né, mais importantes para a gente fazer uma educação ambiental realmente transformadora, né, uma educação ambiental que traga mudanças, que possibilite melhorias, tá? Com os principais assuntos, né, as principais dicas, ferramentas que a gente pode utilizar. Então, agradeço muito o interesse de vocês, a atenção de vocês, tá? Deixo aqui os nossos contatos, então, na nossa página lá no Simpla, com os nossos cursos, lá na Amazon, os nossos e-books, os nossos livros, também as nossas redes sociais, né, onde a gente pode conversar mais, trocar mais ideias e também acompanhar aí os próximos eventos, Facebook e LinkedIn. E fiquem à vontade para entrar em contato, também temos o nosso e-mail aí, tá? No final da página. Agradeço muito a atenção, foi um prazer estar com vocês hoje. Espero encontrá-los aí numa próxima oportunidade, tá? Obrigada e até breve.